Fala, queridos! Mais um bate-papo da Academia Gaviões Podcast. Hoje eu tenho a presença do meu amigo José, um grande professor de Educação Física. Querido José, grande Zé, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho por ter aceito o convite. Não, eu que agradeço aí, né, poder participar aqui desse momento com vocês e também sanar algumas dúvidas aí, né, frente a questões práticas dentro da musculação, até mesmo o que rola ali dentro da musculação em relação às dúvidas aí, né, tanto de vocês quanto de quem está nos assistindo aí. Espero que a gente possa somar muito aí dentro dessas informações, vista prática. E estou aqui para que a gente possa elevar um pouco mais aí a questão do conhecimento, tanto para nossos alunos quanto para professores aí que estão assistindo a gente. Então, espero que se sintam satisfeitos aí em relação à demanda de informação que a gente vai passar para vocês nesse momento. Perfeito, Zé. Zé, conta pra gente como é que é a sua trajetória, como é que foi a sua trajetória para a educação física. Conta um pouquinho do Zé, do grande Zé. Bom, cara, vamos lá. Eu iniciei, né, minha trajetória ali. Vamos partir até antes de eu começar a educação física, né? Trabalhava como metalúrgico, tal, empresinha ali em Guarulhos. E, obviamente, não tinha aquele salário, né, estrondoso. Você foi metalúrgico, meu irmão? Fui metalúrgico, cara. E dureza, viu? Porra, dureza porque é a mesma coisa todos os dias, né? Então, a gente acaba entrando ali naquele ciclo e acha que aquilo ali é o suficiente. Mas a gente sabe que não, a gente busca, né, um pouco mais de conhecimento. E aí, cara, na época, chegou o jornalzinho lá, jornalzinho do sindicato, de metalúrgico, falando que o sindicato ia dar 50% de bolsa para quem fosse cursar alguns cursos específicos, né? E dentro desses cursos tinha ciências, português, história, educação física, né? Dentre outros. E a partir daí eu falei, pô, cara, acho que eu vou estudar, cara, vou sair dessa parada aqui de metalúrgico e vou estudar. E aí fui na faculdade, matriculei e tal, consegui aquela bolsa ali e tal, e comecei o curso de Educação Física. Mas o meu início na Educação Física foi pensando em escolinha de futebol. Sério? Opa, cara, eu era apaixonado, jogava bola pra lá, pra cá, tal, acho que... Ô Zé, isso faz quanto tempo, mais ou menos? Isso aí é uns 14 anos atrás, 14, 15 anos atrás. Tá, a musculação sempre foi um forte, já desde os primórdios. Olha, cara, eu vou falar pra você que a musculação ela veio me encantar depois. Ah, é? Por quê? Vamos colocar. Depois que eu comecei o curso de educação física que eu queria ir para abrir uma escolinha, né, de futebol e coisa e tal, me deu uma desiludida ali no começo, porque o salário era muito baixo e tal, e me desiludiu. Aí eu pensei até em desistir, cara. Falei, acho que eu vou parar o curso. Cheguei na faculdade, o pessoal falou, não para, porque o leque é muito maior do que esse. Acho que até para você que está cursando Educação Física e se passou por isso também, já vai aqui uma dica para vocês que é fenomenal, tá? Eu ia desistir, o pessoal falou, não faz isso. Aí no meio do curso ali teve um workshop, onde vieram alguns profissionais e tal, e desses profissionais de áreas distintas, porém, cada um muito bom naquilo que fazia e conseguia ter uma renda legal, pô. É um cara que trabalhava com corrida, consultoria de corrida lá pro Pão de Açúcar. Certo. Deu um puta treinamento pra gente. E aí veio um cara falar de parte de fisiologia, né? De questões de diabetes, hipertensão e demais. E ele falou que era um público que crescia muito, né, no país e tal, e era um público que tinha uma certa carência de atendimento profissional. O público Em relação à academia. Academias. E aí ele falou, pô, aqui dá para você ganhar o dinheiro, personal e tal, se tiver um conhecimento aqui. Eu falei, pô, vou aí. E aí um certo dia, acabei achando um panfletinho na rua, panfletinho mesmo. Achou na rua? Na rua, um panfletinho, que estava precisando de estagiário de educação física para trabalhar com, veja bem, galera, hemodiálise. Hemodiálise. Falei, cara, será que dá para trabalhar com esses caras aí, meu? Na educação física, quem estudou educação física... Nem sabia o que era, entrar na área da medicina. Mas estava ali, eu falei, pô, vou lá. Sério? Vou dar as caras e vou lá. Aí chegando lá, fui participar do processo seletivo, só tinha eu.
Eu vou esperar aqui, deve ter uma galera, né? Sim, Tava no chão, cara. sim. Lá no centro de Guarulhos, lá. Eu acho que todo mundo que achou não acreditou, como você. Você Então, falou, será? mas pra você ver, cara, Esse que falou assim, será, não foi, só você que acreditou. Só eu. Mas pensa, como Deus age na vida de cada um, né? Ele deixou aquele panfleto ali, eu fui até a clínica, eu era a única pessoa que estava lá para estágio. Obviamente, quem estava fazendo a seleção falou, meu, tá contratado. E eu comecei meu estágio com hemodiálise, cara. Então, eu trabalhava com atividade física pré-diálise. Então, o pessoal, antes de iniciar o processo de hemodiálise, eles faziam atividade de capacidade funcional ali, né? Para melhorar a capacidade funcional. Exercício funcional. Levantar e sentar da cadeira, abdução de quadril, bíceps com elásticozinhos. Era uma fisioterapia. Era fisioterapia. E eu aplicava esse treinamento na parte da manhã e na parte da tarde. E aí eu comecei a aprender a analisar exames clínicos, né, visto os meus pacientes. Então, fazia aferição de pressão arterial, já fazia algumas coisas referentes à fisiologia, mesmo do qual me interessou muito a busca pelo conhecimento em fisiologia. Então, por isso a fisiologia no seu currículo, aí, no seu acervo técnico. Então, eu quis me especializar em fisiologia para um melhor atendimento para aquele público naquele momento. E, em contrapartida, eu tinha pacientes que tinham diversos problemas articulares. Então, como é que eu ia passar um exercício para um senhor que não conseguia caminhar porque não tinha estabilização pélvica? Como é que eu ia passar o exercício para uma outra pessoa que era hipercifótico? Então, assim, que tem condropatia, que todo mundo, ao longo do tempo... né, vai adquirindo, são doenças degenerativas. Né? Isso, decorrendo da perda de massa magra, a gente perde estabilidade articular, mesmo do qual a gente gera sobrecarga mecânica. Isso gera lesão. Sim. Então, eu tive que aprender não só a fisiologia, mas eu tive que aprender a mecânica, a biomecânica em si, né, cinesiologia em si, para que eu pudesse contextualizar melhor ali o meu atendimento. Então, cara, fui, conhecimento. Aí entrei na especialização em fisiologia, saindo dela, entrei em biomecânica, saída da biomecânica, entrei na terceira especialização, que foi atividade física adaptada em saúde, mesmo do qual também tive um bom aporte ali de conhecimento frente a lesões, né, e quadros de obesidade, de hipertensão, diabetes. Então, eu procurei me especializar o máximo possível para atender aquele público. Até mesmo alguns artigos científicos aí também, visto uma parceria. Tem estudos? Junto. Sim, tem artigo científico aí frente a treinamento de força e hemodiálise aí rolando. E até hoje tem bastante dado aí para ser publicado ainda, decorrente a esse período que eu fiquei na clínica. Porém, cara, tudo tem um limite, né? Chegou um momento ali que eu tive que escolher entre continuar na clínica ou ir para a academia, cara. E nesse momento aqui de escolha, eu estava na clínica, aí saía da clínica, aí à noite eu ia para a academia, trabalhava como instrutor. Mas você ia para a academia como trabalhar? Como instrutor. Então você estava indeciso nessa transição. Eu estava ali na transição. Saio da saúde, vou para uma outra área da saúde, né? Sim. Para uma outra área da saúde, mas que mexe com o físico, né? Sim, aí eu acabei saindo da clínica e indo para a academia, né? E eu cheguei na academia, cara, eu vi uma carência absurda em relação a esse tipo de informação para o público geral. É que muita gente acha que é mimimi isso aí. Né, então assim, num caso mais normal do nosso dia a dia, o professor ele se forma, né? Sim. E ele, assim que se forma, ele já começa, antes, né? Começa o estágio na academia e depois já fica por lá e vai. Eu tive uma experiência muito forte antes, então eu tive que ter um aporte de conhecimento ali muito amplo para tratar um paciente. E quando eu caí na sala de musculação, eu tinha, né, todo esse aporte aí de conhecimento para passar para os alunos. Então, para mim foi sensacional. Então, e aí, a partir daí, eu comecei com a musculação. Falei, pô, isso aqui é legal para mim também, vou começar a fazer e tal. E isso aí tem uns 12 anos, mais ou menos, aí. Os cursos, né, as pós-graduações e demais, e o meu início com a musculação também. Muito bem, Zé. Então, você tem um vasto conhecimento aí, né? Muita gente que treina hoje em dia, quando escuta esse assunto, eles acham que é mimimi. Qual é a importância disso na musculação, por exemplo? Um cara que está treinando, está puxando ferro, porque eu sou um atleta, acabei me tornando um atleta de alta performance, e vejo que tem muitos alunos que fazem exercício de maneira errada. E eu vejo nas suas publicações você ensinando como executar o exercício, para que não aconteça lesões.
O que você pode falar sobre isso, né? O que isso agrega dentro da musculação para esses alunos que não têm a mínima noção do que está fazendo? Bom, vamos lá. Falando de relação mecânica, né? A biomecânica em si, a gente primeiro tem que passar a informação para esse aluno que existe o movimento do corpo humano. E a gente tem que respeitar esse movimento do corpo humano. Que aí a gente caracteriza o movimento do corpo humano como cinesiologia. Cinesiologia. Obviamente que a gente não precisa passar toda essa informação para o aluno, mas nós, professores, temos que saber. Né? Temos que saber como que funciona a cinesiologia, para que a gente possa fazer análise biomecânica dentro de um aparelho. Por que isso? O que acontece muito na musculação? Vamos supor aqui um supino vertical, máquina. Perfeito, máquina. Né? Então, ao sentar no supino vertical máquina, o banco ele tem uma regulagem, que ela pode estar mais para cima, mais para baixo. Inclina mais, deixa reto. Então, assim, a gente tem as classificações ali, né, os ajustes daquela máquina, visto ali a melhor execução para você, para mim, para o outro, cada um tem uma altura, cada um tem uma envergadura, então acaba tendo que analisar corretamente para que esse aluno possa realizar a execução. Perfeito. Vamos supor que você acabou de sentar para fazer exercício, você regulou o banco. Perfeito. E aí você manteve todos os padrões mecânicos naquele ângulo. Então vamos lá, você sentou no banco do supino vertical, você regulou o banco, o seu cotovelo está abaixo da linha do ombro, você fez uma pequena retração escapular, você melhorou o espaço subacromial, você não vai causar tensão para a articulação glenomeral. Perfeito. E aí, quando você começa a fazer a execução, está perfeita a execução. Perfeito para você. E o ajuste que eu fiz. Para você. Vamos lá que, às vezes, você é, obviamente, um atleta, você consegue ajustar o banco, mas um aluno convencional, ele vai pedir ajuda para o professor, certo? O professor vai lá, regula o banco para ele. Só que o outro aluno que senta, ele também precisa regular o banco. Porque a estatura mudou. Perfeito. E, num geral, ele acaba não regulando. Então, um aluno que é mais alto, que acabou de fazer, ele vai manter a minha base de pegada mais alta. Então, ao realizar, o meu cotovelo vai estar acima da linha do ombro. Ele vai sair da linha do ombro. Exatamente. Isso não agregando o que ele quer e forçando a... Exatamente, porque quando você eleva muito o ombro, você diminui o espaço subacromial. E isso faz com que, ao realizar a execução, eu tenho a compressão dos tecidos moles. Causa lesões? Aqui embaixo a gente tem a bursa e o tendão. Sim. A gente tem o tendão do supraespinhal, do infraespinhal e dentre outros, tá? Do manguito. Nossa, tem muita coisa mesmo aí. Do qual são 4, né? O manguito ali é classificado não, desculpa. Ele tem 4 tendões que tem a sua inserção na cabeça do húmero. Então, você fazer uma posição errada, reduzindo o espaço subacromial... Inclusive, o bíceps está aí, né? A cabeça longa do bíceps. Tá informado da biomecânica, hein, cara? Na verdade, aqui é a cinesiologia, né? Anatomia. Então, a gente está passando a cabeça longa do bíceps. Então, se por acaso o espaço subacromial se torna menor e eu gero compressão de tecido mole, eu vou gerar processo inflamatório. Né? E decorrente a esse processo inflamatório, ao longo do tempo, eu posso gerar uma tendinite, que é a inflamação do tendão, ou uma bursite, que é a inflamação da bursa. E você acaba ficando com uma doença crônica, aí vai lá. Aí você acaba... o crônico, ele se dá ao ponto que você não gera ajustes. O que acontece? Às vezes você está realizando ali as execuções, treinando, né? Como propriamente dito, e você sentiu uma pequena dor, um incômodo. Para você ter sentido incômodo, já vem algum tempo, né? Massacrando tendo tensão né? mecânica ali. Sim. E o que acontece? Partindo desse ponto, de algum tempo tendo tensão mecânica, você sentiu dor, você toma um anti-inflamatório. Tá doendo, eu vou tomar um anti-inflamatóriozinho aqui. E aí a dor cessa. Se maqueia, né? Maqueia. E aí você continua atacando peso. Execução ali. Na verdade, Valdir, não existe a execução errada, tá? Às vezes eu coloco lá na minha página o xizinho e tal, eu falo, não faça isso, e na descrição eu coloco evite, né? Por quê? Porque existe uma individualidade de pessoa para pessoa, né? Existe uma posição que é mais adequada para que você faça a execução sem que gere sobrecarga articular. Perfeito. Tá? E existem variações também que podem ser bem-vindas, mas aí depende muito da individualidade da pessoa. É de pessoa para pessoa. Um atleta, por exemplo, que está buscando uma maior tensão para o seu reto
pelo reto femoral ali, né? Ele busca fazer o cyst squat, certo? Onde você tem uma grande flexão do joelho, até mesmo na ponta dos pés. E aí você tem uma extensão, né, do quadril, buscando maior alongamento para que esse músculo receba mais tensão. Porque para o músculo receber tensão, ele tem que estar alongado. Ele tem que estar alongado, né? Então, o cyst squat, ele faz com que eu alongue o músculo reto femoral. Além do seu comprimento padrão, para que ele receba mais tensão. Isso é uma individualidade do atleta, ele precisa daquele corte, ele precisa daquele momento. Só que uma pessoa normal, né? Não, Eu, por exemplo, eu não preciso fazer isso, entendeu? E é esse contexto que a gente tem que tentar caracterizar para o aluno. Você tem o vasto conhecimento e você sabe o que passar para o aluno, porque o aluno não tem essa noção, né? Eu mesmo não tenho noção de muita coisa. E é lógico que ninguém melhor que um treinador, um professor, né, um especialista que estudou, né, para dar a informação correta e até como realmente executa. Quando eu vejo as tuas postagens lá, você está fazendo os treinamentos, você coloca o xizinho, ó, não é dessa forma. Procura fazer dessa forma, né? Que é o mais correto, né? E isso ajuda muito, mas muito mesmo, né, Zé? E eu tive problema de coluna, né? E é uma doença degenerativa. Eu estou vendo há pouco tempo de uma cirurgia, hoje está completando 15 dias, e mecanicamente, eu acabei complicando ela por 2 vezes, pela falta de conhecimento. O que acontece em si, é até legal a gente estar nesse assunto coluna, né? Principalmente a região lombar. No seu caso, como você já me relatou anteriormente, é na L5-S1. Então, ali a gente parte da lombosacra, né? Articulação lombosacra, mesmo do qual é uma vértebra que ela recebe grande demanda. Por que ela sofre grande demanda ali? Porque ele é um centro de equilíbrio e de absorção de carga. Se a gente, por acaso, até vocês que estão aí assistindo, tá, pessoal? Coloca na cabeça de vocês a formação da coluna, tá? Ela tem curvas, certo? A última curva, que é a lombosacra, por que é curvado? Para absorver tensão, né? Absorver o peso. Então, se por acaso eu tenho essa coluna reta, o quanto eu vou dissipar de tensão é muito menor, né? Então, se por acaso, quanto mais retificada for a minha coluna, menor a dissipação de carga. E quanto mais curvada for, maior a dissipação de carga. Ou seja, se por acaso eu tenho uma curvatura normal, eu consigo dissipar bem a carga e não levo tensão para aquela última vértebra. Se ela for menor. Se ela for curvada. Bem curvada. Tá, se a coluna tiver uma curvatura lombar normal. Sim. Tá? Se por acaso estiver retificada, a tensão no disco na sua fase anterior é alta. É maior. Fazendo com que o núcleo pulposo, que é o líquidozinho que está lá dentro do anel fibroso, ele caminhe para trás. Foi o que aconteceu comigo. E esse caminhar para trás, ao longo do tempo, ele vai fazendo abaulamento. Então, todo mundo que tem um problema em relação à hernia de disco, começa com uma pequena protusão chamada abaulamento. O abaulamento é o primeiro ponto, já dói. Porra. Já é o opa. Eu que o diga. Opa, sinal de alerta. Alguma coisa está acontecendo aqui que está causando desequilíbrio entre a minha musculatura posterior e anterior, que está fazendo com que a minha coluna perca a curvatura normal, né? Muitas das vezes é um ilho-psoas que está encurtado, é um glúteo encurtado, é um posterior de coxa semitendinoso, semimembranoso encurtado, o mesmo do qual muitos de vocês aí devem ter. Então, sentou no chão, não conseguiu alcançar a ponta dos pés, liga o alertinho aí, porque está encurtado. E se está encurtado, o posterior da coxa puxa o assoalho pélvico, fazendo com que a coluna ganhe uma pequena retificação. Aí começa o problema. Outro ponto muito importante é o tempo que hoje permanecemos sentados. Sem alongar. Sem fazer atividade física. Sem fazer atividade. E aí, até para a galera aí que é especialista também, eu preciso passar isso porque não é um contexto jogado, tá? Quando a gente fala de exercício físico e a gente entra no assunto retroversão pélvica,
um agachamento do qual o quadril entra, ou um leg press que o quadril sai um pouquinho do banco. Como é? Me explica essa movimentação. Se quiser, você faz isso, você desencosta do banco, exatamente isso. Quando você realiza o agachamento, que a sua pelve ela roda de forma posteriorizando, faz com que quando você projeta ele para frente, você retifica a coluna. Ixi. Certo? Se você retifica, eu recebo mais tensão na base anterior. Mais impacto. Exatamente. É normal? Galera, atenção, é normal. Só que o excesso, tá? A continuidade fazendo esse movimento vai causar tensão. E detalhe, você está fazendo esse movimento em um momento do treino. Só que o resto do seu dia, que você está sentado, trabalhando no computador, ela vai estar lá, vai estar retificada. Agora, ela não entrou em atividade. Não agora, em atividade. Nós dois aqui, até o pessoal que está sentado ali, monitorando nossas câmeras, eles estão sentados. E quando está sentado, a tendência é a gente retificar a coluna. Porque ninguém fica na postura aqui, certo? Faz isso, né? Faz essa curvatura. Faz a curvaturazinha. Essa curvatura faz com que o assoalho pélvico entre e retifique a coluna. E você fica muito tempo sentado assim. E aí depois você vai para a academia e nos exercícios você faz retroversão pélvica. Ou seja, você está o momento inteiro causando tensão. Ao longo, né, a médio e longo prazo, abaulamento. Não cuidou, fez a infiltração, tirou a dor, tomou medicação, passou a dor. Ah, beleza, vida que segue. Não, tem que fortalecer, tem que alongar quem tem que alongar, tem que fortalecer quem precisa ser fortalecido. Então não é só deixar, então tem que tomar muito cuidado em relação à coluna, porque, hoje em dia, o número de pessoas com dor é muito grande, na região lombar, é muito grande. Até uma aluna agora, recentemente, ela falou, eu tô ciático inflamado. Falando com propriedade. E aí eu falei, você fez exame? Não. Aí eu falei, vem cá, gostei assim, não dá, né? Não dá para adivinhar? Deixa eu botar a mão aqui em você e deixa eu ver. Tem como, né? Deixa eu ver. Eu falei, não dá. Não tem mediunidade física, mano. Você faz um favor para mim, você vai no médico, porque pode ser uma hérnia que está pinçando na raiz nervosa e está irradiando, né? E se eu fizer um trabalho X, eu posso agravar. Se eu fizer um trabalho Y, posso melhorar. Se for, por exemplo, ciático, a gente faz manobra X, manobra Y, a gente vai cuidar disso. Mas eu preciso saber o que é. Então, galera, não dá para você falar, eu estou com uma dor no ombro e eu preciso fortalecer, sem que você saiba a dor no ombro. O ombro em si não é só glenumeral, é um complexo, Valdir. Aqui são 4 articulações, cara. 4. Perfeito. Onde uma em estado irregular prejudica todas as outras. Então é uma engrenagem. Depois a gente chega lá. Vamos lá. Sim. E aí, falei para essa pessoa, né? Vai lá, faz exame, mostra para mim o que é, a gente trabalha. Vou fazer. Quando veio com o exame, estava com abaulamento discal. Não era nada a ver com ciático. Comecei o trabalho, cessou a dor. Beleza, agora a vida que segue. Porque quando é um abaulamento o corpo reabsorve. Tem estudos agora saindo que relatam que abaulamento discal o corpo reabsorve com fortalecimento e com musculação. É musculação, tá, pessoal? Não é hidroginástica, não é natação, é musculação, é ferro, é fortalecimento muscular de fato, tá? Não vai com essa de, vou fazer uma hidro, beleza, a hidro é legal, é boa, a gente diminui sobrecarga, a gente tem benefícios da hidroginástica. Porém, a musculação é imprescindível. Musculação é vida. Musculação é vida. Então, escuta hoje que eu estou falando, hein? Hoje ela está bem. Vida. Presta atenção no que o Zé está falando. Opa, hoje ela está bem. E assim como você, quando voltar a fazer exercício de musculação, a gente vai precisar, de fato, gerar um fortalecimento para a musculatura do core. Tem que fortalecer o core. Né? Hoje em dia... Foi onde eu descobri que eu não tinha força. Quando eu fui fazer pilates, e no pilates falou, usa a força do core. Não tem. Que core? Que core. Porque assim, a gente tem a musculatura, galera, profunda do abdômen, né? A gente vê superficial ali, a gente vê o reto abdominal aqui, a gente vê o oblíquo. Mas não vê a parte interna. Um cara que nem você, que treina há anos aí, uma força absurda, né? A gente tem essa musculatura até aparente, né? Você fala, tá trincado, tal, mas lá dentro... Fraco. Lá dentro tá fraco.
Né? E eu descobri então, isso, né, transverso do abdômen, a gente tem ilipsoas ali que pode estar encurtado também, causando tensão para a sua região lombar, a gente tem o quadrado lombar que pode estar fraco, eretores da espinha, cara, é muito, muito, muito músculo. Mas a gente não pensa nisso, né? A gente está ali fazendo força e tal e acha que tá tudo bem, mas não tá, né? No seu caso, a gente vai ter que fortalecer essas musculaturas aí e, além disso, alongar aqueles que estão encurtados para diminuir a sobrecarga. Ô Zé, eu perguntei para ele na consulta, que a minha consulta de retorno foi hoje. Perguntei, escuta, doutor, quando é que eu posso voltar a treinar? Ele falou, ó, daqui umas 4 semanas você pode voltar a treinar, mas bem devagar. Aquele trabalho que você faz de recuperação, tu acha que eu preciso de quanto tempo? Olha, vamos lá. Como você veio da lesão, né? Você teve a lesão, ou seja, você já vinha do enfraquecimento. Então, a partir do ponto que você fez o processo cirúrgico, as musculaturas que ali estavam, enquanto você treinava, tinha uma pequena manutenção. Quando você parou de treinar e entrou no processo cirúrgico, diminuiu ainda mais. E eu já perdi 9 quilos, né? Já perdi 9 quilos. Então, quer dizer, sumiu o negócio. Então você está muito fraco dessa região. E é um trabalho que ele é médio a longo prazo. Então, ele varia, tá? De 1 ano a 4 anos. Sério? Por que existe essa variação? Você, um atleta, um cara que já tem ali no sangue, né, o treinamento de força, a musculação, menos. Agora, uma pessoa normal, que não tem toda essa, né, essa vivência, é mais difícil, cara. Disciplina, preciso ir. Então, é mais longo. Não, vai 4 anos. Zerar a dor, zerar. Eu tenho uma menina que ela, a Bárbara aí, até citar ela, ela chorava na aula, Valdir. Não acredito. Chorava de dor. Zé, tá doendo muito, não tô aguentando. Vamos que é o processo, a gente vai conseguir. Ela tem 4 anos de treino comigo. Já viu falar que quem tem hernia discal não pode agachar? Já. Já viu falar que não pode fazer stiff? Já. Levantamento terra? Já. Após 4 anos, ela faz tudo isso. Não. Porque está estabilizada. Eu dei o controle articular para ela conseguir fazer isso. E eu tô lá com ela. E você fortaleceu o core dela? Tudo. Zero bala, não sente nada na coluna. Sabe o que é nada? Nada. Nossa, Nada. Zé. Ela tá 100%, cara. E hoje ela partiu de um treino de reabilitação ali, em relação... Eu não digo reabilitação porque eu não sou um fisioterapeuta, tá, pessoal? Mas reabilitação em relação ao fortalecimento muscular, propriamente dito ali para a região, ela está num ponto de fortalecimento tão bom que eu consigo ter a segurança de aplicar esses exercícios com ela no senti dor. Então, no seu caso, por exemplo, vai ser um período menor, mas em média ali, de 6 a 2 anos, é um trabalhinho aí para zerar. Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os erros clássicos que você vê na academia que pode provocar uma lesão? Vamos lá. Primeiro ponto, a pessoa chegar na academia para fazer apenas cardio. Antes da musculação? É um erro tremendo. Antes da musculação, não, você não fala tem nem só musculação. Tem gente que vai na academia, cara, pega aquela escada lá e mete bronca na escada, cara. 1 hora de escada, 30 minutos de escada e vai embora. Aí você vai falar, mas por que isso é um erro? Porque, vamos lá, a intensidade, visto uma melhora cardiorrespiratória, Sim. ela até que é rápida. Então o cara começa a caminhar, aí ele sente melhor, começa a trotar, aí daqui a pouco começa a correr, aí vai pra rua, corre na rua. Tal. Nada contra a corrida, eu acho fantástico, cara. Corra, caminhe, trote, faça tudo isso, mas não deixe de fazer a musculação. Por quê? Ao realizar a musculação, nós ganhamos força. Essa força decorre de um aumento da massa magra. O aumento da massa magra gera estabilidade articular. E aí você consegue correr sem gerar tensão articular. Mas a pessoa, ela não, acho que parece que não entende isso. Ou na cabeça dela, aquela educação antiga, faz cardio que emagrece, faz cardio que você ganha saúde. Tem essa história mesmo. Entendeu? Acaba fazendo com que as pessoas deixem a musculação. E ao contrário, depende muito mais da musculação. E aí, fortalecendo, pode fazer. Mas hoje em dia, isso é um erro clássico, tá? Perfeito. Então, você aí que está assistindo e tal, não faça isso. Pratique a musculação, principalmente antes do treino. Tá? Use a energia, a reserva de energia que você tem para a musculação e depois faça atividade cardio ali, cerca de 15 a 1 hora, não tem problema, tá? Faça o tempo que você achar legal, mas que você faça a musculação para fortalecer as articulações. Um outro ponto, as pessoas, elas tendem a ver o professor lá e achar que aquele professor tem que vir até aqui e me atender. Eu estou aqui no aparelho.
certo? Certo. O professor está lá. Sim. Então, eu estou aqui fazendo a execução, mesmo fazendo errado, às vezes o professor não está vendo. Então, a gente tem ali uma média de 4, 5 professores na sala de musculação, onde a gente tem 60 pessoas para ser atendido, né? Sim. Então, o professor está rodando, está prestando atendimento, ou ele está lá setorizado, né? Está observando a sala de musculação. E aí você está fazendo, tem uma dúvida. É o maior erro da galera. Não perguntar. Não perguntar. Perfeito. Levanta do aparelho. Perfeito, Zé. Professor, vem cá, Não pergunta, por favor. não pergunta. Eu estou fazendo certo? A máquina está ajustada para que eu possa fazer a execução? O professor vai dar auxílio para você. Agora, se você, por acaso, senta lá, taca a repetição, nem sabe se está certo, e o professor está lá, e você não vai lá perguntar, e depois você reclama. Ah, meu joelho está doendo, o cara nem veio aqui. Pô, às vezes O cara não vai adivinhar, né? O cara não vai adivinhar. Então, O cara não tem a bola de cristal para chegar e ver que o aluno está fazendo a execução E errada. outra, Aí está distante. Né? Os professores são treinados, né? Então, eu mesmo aplico treinamento dos professores para a Rede Gaviões. É um treinamento técnico, né? Biomecânica aplicada à musculação. E eles sabem ajustar as máquinas, eles sabem passar orientação, eles sabem tudo isso. Mas ele Só que precisa saber, muita né? gente, o aluno precisa ir lá. Ele precisa ter informação. Olha, eu estou precisando de você, me ajuda aqui. Me ajuda Tem aqui. condições de me auxiliar? Às vezes o cara tá ele não lá vai no- descobrir, né, que você está com dificuldade, você está apanhando ali no... Ou você está com a dificuldade, chega para mim e fala, Zé, me orienta aqui nesse exercício Como aqui. eu já fiz, né? Eu vou te levar lá para te Né? orientar, Como eu vou sentar no aparelho. já pedi por várias vezes sua opinião, Sim. você sabe muito bem Então, disso. eu vou lá e te oriento. E enquanto eu estou te orientando, eu não consigo ver o que está acontecendo. Né? E aí chegou alguém para fazer o exercício, começou a fazer e não quis me incomodar. Galera, não é incômodo, tá? O professor está lá para atendê-los, de fato atendê-los. Então, vocês têm que ir até lá, perguntar, ele tem que ir até a máquina e orientar vocês. Né? Então, pessoal, você está treinando, acha que o professor tem a obrigação de ir até vocês? Não. Vai lá, chama o professor, estou com dificuldade. Como é que regula esse maquinário? Pô, é simples. O cara está lá para te orientar, mas ele não tem uma bolinha de cristal, né? Pô, tu está fazendo errado, está lá de costas, fala, ele está fazendo errado, vou lá. Não. Então pode chamar o professor, não é, Zé? É exatamente isso, é pedir orientação. Né? Ele está lá para te orientar. É justamente está lá para prestar um serviço de atendimento para você. Então, vá lá e chame ele. Se todo mundo chamar ele, todo mundo vai ser orientado. Bom, Zé, você fez um comentário aí do pessoal que faz cardio e tudo, que é aquele mito, ó, cardio emagrece, caminha que emagrece, corre que emagrece. Então, tem muitos mitos sobre emagrecimento. Me fala aí o que você considera emagrecer, qual é esse jeito de perder peso. Bom, vamos lá. Porque é uma outra área sua também, você é especialista em emagrecimento. Emagrecimento né? para mim é sensacional, cara. Então fala um pouco sobre isso, Zé. Vamos começar ali na questão de emagrecimento com a causa. Me fala o que é o essencial, exatamente. Com a causa, né? Qual que é a causa do sobrepeso? Qual que é a causa da obesidade? Sedentarismo. Né? Então a gente é sedentário, fica lá no sofazão, alimentação irregular, o estilo de vida, o ambiente que nós vivemos, né? Fatores ambientais, né? Nos fazem aumentar o estoque de gordura. O ponto principal é, se por acaso eu sou sedentário, eu estou acumulando gordura, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Só que a maioria das pessoas não sai da zona de conforto, porque ele tá bom, cara, ali tá tranquilo. Confortável também. Qual que é a problemática disso? Eu não vou tomar muito tempo em relação a aspectos de liberações hormonais e demais tal, para a gente não contextualizar demais. Mas eu vou passar para você uma base mais branda. O que é sustentável? Mais branda. O que é sustentável? Então vamos lá, o cara tá sedentário, vamos lá. Hoje, 6 em cada 10 brasileiros estão sobrepesados. Essa é a estatística? Essa é a estatística. Então aí a gente tem mais de 140 milhões de pessoas com sobrepeso. O IMC acima de 25. Meu Deus do céu. É absurdo. Você está assistindo aí? Pode pegar a calculadora agora. Vai lá, seu peso ao quadrado e depois sua altura ao quadrado. Depois você pega o seu peso e divide por essa altura. Se deu mais do que 24, sobrepesado. Sobrepeso é obeso? Ainda não. É só sobrepeso? Ainda não, E aí quando você parte de alguns pontos, um IMC maior, 30, 35, obesidade mórbida. Aí o negócio começou a ficar muito sério. Onde eu me enquadrei uma vez. Por que o negócio fica muito sério? Porque aqui fica difícil reverter. Por que é difícil reverter, Zé? Eu vou citar para você 4, tá? Nem programei, tá, pessoal? 4 porque já é do meu dia a dia.
4 citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias são liberadas pelo tecido adiposo. A gente chama de adipocinas inflamatórias, porque é o tecido adiposo que libera. São proteínas que geram inflamação e geram comunicação celular, certo? Ou seja, ela sai daqui e vai avisar os caras lá para fazer alguma coisa. Gera comunicação. Dentre elas, a gente tem a leptina. A leptina, ela é um hormônio que regula a fome. Quando você começa a comer, o tecido adiposo libera a leptina. Essa leptina vai no sistema nervoso central e avisa para você parar de comer. Confere? Simples, tá, pessoal? Simples. Comi, adiposo percebe, libera a leptina vai lá no meu sistema nervoso central e fala, ó, saciei. Mas ela não fala tão rápido. Saciei. Beleza. Qual que é o problema? Quando a gente consome altas quantidades de açúcares, carboidratos, refinados e demais, a gente começa a ganhar muita gordura. Quanto mais gordura a gente tem, mais leptina a gente libera. Existe um processo do nosso corpo fisiológico que se chama down regulation. O que é o down regulation? É quando a gente tem um hormônio que tem que agir no receptor específico de uma célula. Esse hormônio, leptina, certo? Está lá circulando, Sim. certo? Sim. E ele acha o seu receptor no sistema nervoso central. Esse receptor é o que avisa para parar de comer. Aí ele abaixa. Porém, eu tenho uma célula que tem 10 receptores, para ficar fácil a conta, beleza? E aí eu tenho 100 leptinas lá rolando, para 10 receptor. Está equilibrado, homeostase. Só que quando você tem muita gordura, e a gordura que libera a leptina, você vai ter só 100 leptinas lá rolando? Não, 200, 300. Porque tem mais gordura. Então é lento. Mais gordura, eu libero mais leptina. Sim. Certo? Sim. O ponto que a gente tem que entender é... 30, Então, o que é lento é informação para a sociedade, que eu falo. Exatamente. Aí eu vou explicar o porquê. Não quer dizer que 100% da gordura do corpo secreta hormônio, tá, pessoal? Não é isso. 30% da gordura corporal secreta hormônio. Só que se eu tenho 100 quilos, 30 quilos secreta hormônio. Se eu tenho 200 quilos, 60 quilos secreta hormônio. Ou seja, muito mais hormônio do que 30. E essa leptina sendo liberada, o nosso corpo entende que eu não preciso produzir tanto receptor, porque eu tenho muita disponível. 300 aqui, 10 receptor e o meu corpo gasta energia para produzir receptor. O nosso corpo é safado, tá, galera? Safado. Inteligente, é inteligente. Ele quer sabota, sempre, ele quer sempre gastar menos. Então, para que eu vou produzir 10 receptores se eu posso produzir 4, 5? E eu diminuo para 7 receptor. Continua cheio de leptina. Aí eu diminuo para 3 receptor. Galera, é só supondo, tá? É mais ou menos isso aí. Então, se eu tenho 3 receptores para 300 leptina, eu vou conseguir saciar adequadamente a fome? Não. Por quê? Porque eu só tenho 3 receptores para avisar meu sistema nervoso central que eu tenho que parar de comer. Então, eu não consigo parar de comer. Eu nunca estou saciado. Eu estou resistente à leptina. Perfeito. Sacou? Uhum. E o cara vai ganhando gordura. Só acumulando. Isso. Aí tem uma outra proteína que se chama... Esse acúmulo, Zé, não é uma autodefesa? Tipo, o corpo vai guardando gordura, tipo, tô com medo que vai acontecer amanhã, então só vai guardando. Vai estocando. Né? Isso acontece. De fato, quando a gente não pratica exercício físico, ao longo da nossa evolução, né, como ser em si, fisiológica, a gente é estocador. Né? A gente fazia longas caminhadas, né, para procurar alimento, migrava de um local para o outro, né, e tal. Então, a gente precisava de energia para isso. E qual é a energia para a caminhada? A gordura. A gordura. Quando a gente tem uma intensidade de frequência cardíaca abaixo de 60% da nossa máxima, a gente otimiza a queima de gordura. Então, no dia a dia, dirigir, caminhar, trabalhar... Levantar, sentar, assim. Agora, nós estamos fazendo, a gente está usando gordura. Então, é a fonte de energia do qual a gente perde o dia inteiro. Porém, quando a gente se alimenta, a gente recupera ela. E se comermos mais do que o nosso metabolismo basal, o excesso é transformado em gordura. Acumula. Entendeu? E aí entra uma outra proteína
Só vou falar mais essa para a gente não tomar muito tempo. Pode ficar à vontade. Esse é o seu bate-papo comigo, você pode falar à vontade. Essa outra proteína liberada também pelo tecido adiposo, ela faz algo que é muito engraçado, cara. Sim. Ela se chama... Calma aí que eu vou lembrar o nome dela, cara, muita coisa na cabeça, né? Sim. Eu já lembro, eu já falo, mas deixa eu falar o mecanismo dela. Ela faz com que aumente a quantidade de glicose no fígado e no tecido adiposo. Ou seja, se eu me alimento e não paro de comer, esse alimento se transforma em glicose. Essa glicose vai para a corrente sanguínea e essa proteína aumenta o transporte de glicose para a gordura e para o fígado. Qual que é a tendência? Engordar mais. Ou seja, eu estou comendo, eu estou engordando. E além disso, essa proteína, ela diminui a nossa lipólise, que é a quebra de gordura. Que é a quebra de gordura. E aumenta a lipogênese, que é o acúmulo de gordura. Entendeu? É proteína estimuladora de oscilação. Essa proteína estimuladora de oscilação, ela leva muita glicose para a gordura, leva muita glicose para o fígado e atrapalha no processo de lipólise, que é a quebra de gordura. Nossa. Tem uma outra rápida, resistina. Ela gera resistência à absorção de insulina. O nome já é sugestivo. Resistina. Ela diminui, tá? Ela gera resistência à captação da glicose, da insulina, perdão, para o receptor de insulina. Ou seja, a glicose está lá, a insulina quer se ligar, e a resistina bloqueia. Não deixa, e aí você não resiste. consegue. E aí os receptores ali, receptor de insulina 1, receptor 2, 3, eles são bloqueados para a cascata de informação, para ativar o GLUT4, que é o GLUT4, né, que é uma proteína muscular, tá, pessoal? Que abre a célula para que a glicose entre. Então, a insulina avisa os receptores de insulina, gera uma cascata de informação que ativa o GLUT4, e o GLUT4 abre a célula para entrar a glicose. Como é bloqueado por causa da resistina, não tem como entrar. E aí você vira diabético. Putz, aí. Dá o regulation. Vamos lá? Dá o regulation de novo? Vamos lá. A glicose está lá voando, o pâncreas reconhece, libera insulina. Tem muita insulina, muita sendo liberada. Olha lá, diminui aqui a liberação, diminui a liberação, até que você fica diabético. Zé, você como mecanismo profissional... simples, tá, pessoal? Simples. Não vamos me julgar depois aí, os especialistas em fisiologia, que é um bate-papo aqui, é simples. É simples, na verdade é simples. Zé, você como um grande profissional, me fala a verdade. Essa história de fazer cardio em jejum, funciona ou é mito? Cara, vamos lá. A ideia do cardio em jejum é você ativar um mecanismo de cetose. Você aumenta a cetose. O que é a cetose? É o final da quebra de gordura. Quando que você aumenta a cetose? Quando você está em jejum, você libera alguns hormônios. Dentre esses hormônios, eles aumentam a quebra de gordura, tá? A gente tem o cortisol, a gente tem outros hormônios aí que auxiliam nessa maior quebra de gordura. E quando você está em jejum, o seu corpo opta, né, por um maior metabolismo em relação à gordura. Obviamente, você em jejum, você não consegue fazer uma atividade intensa, acima de 70% da sua frequência cardíaca máxima. Você depende de glicose, tá? E você sem... Vamos tentar entender aqui do começo, né? Vamos pegar a nossa frequência cardíaca máxima, tá? E 70% da frequência cardíaca máxima para cima, 70, 75, 80, 85 e tal, a gente usa glicose como energia para trabalho. Por quê? Porque é uma energia rápida. A quebra da molécula de glicose para formar energia, que é o ATP, é mais rápida do que a quebra para formar energia, o ATP, a partir da gordura. Então, a gordura ela tem muitos carbonos. Então, até quebrar tudo, demora. Sacou? A glicose tem poucos carbonos. Então, até quebrar aqueles carbonos ali para formar, é mais rápido. É mais rápido. Tá? Então, quando a gente parte ali de uma atividade leve, por exemplo, 60% para baixo, sim, a gente tem a otimização da queima de gordura. Se eu tiver em jejum, eu libero alguns hormônios. Não estou justificando para você fazer o cardio de jejum, hein? Calma lá. Não é assim também. Pô, o Zé falou que cardio de jejum vai arregaçar a gordura. Calma lá que tem os contrapontos, né?
E aí a gente acaba fazendo o cardio de jejum, né? E a gente otimiza, assim, de fato, a queima de gordura. Mas o cardio de jejum é uma estratégia, tá? Não é para você fazer a médio e longo prazo. São estratégias. Eu vou fazer essa estratégia aqui por 2 meses. E veja bem, você fazendo o cardio de jejum, liberando esses hormônios, cortisol, glucagon, entre outros, eles também fazem com que você perca o quê? O quê? A massa magra. Massa magra. Isso. Então, assim, até que ponto isso é importante? Né? Até que ponto a gente pode utilizar o cardio de jejum? Em que intensidade? Né? Qual a frequência? Qual a duração? Né? Dentro de uma periodização de treino ali. Então, essas estratégias têm que ser tomadas aí em vista para que a gente possa fazer. É bom? É para todo mundo? Não. Tá? Então, tem pessoas que se adaptam bem ao jejum, visto que na noite anterior a pessoa se alimenta bem de carboidratos, esse carboidrato gera um estoque e esse estoque vai auxiliar caso precise. Agora tem gente que já não janta, a pessoa já vem sem jantar, já não tem um preparo e de manhã já quer meter um cardio de jejum. Então isso já não é aconselhável. Não é aconselhável e não é para todo mundo, é específico. Então você aí que quer fazer, você que busca fazer isso, converse com o seu treinador, converse com o seu personal, com o professor da academia e muito melhor do que eles, tá? Converse com nutricionista, tá? Isso aí é nutricionista. Né? Porque eu preciso ter uma adequação alimentar para conseguir fazer isso, né? É só chegar em jejum e como é que foi o dia anterior, né? Até o nosso, né, ilustre aí, Dr. Baracate, por exemplo, ele elucida bem a questão do jejum intermitente. Sim. Mas ele mesmo fala, não é para todo mundo, tá? Isso daí é uma estratégia alimentar. Então, se você for começar a fazer, você tem que fazer com estratégia. Qual que é o maior problema hoje, Valdir? É que as pessoas, elas pegam informações e aplicam sem ter estratégia. Então, qual que é a estratégia? Por que você vai fazer isso? Né? Qual que é o intuito de você Como fazer ele isso? não tem estratégia, ele não vai saber te falar, olha, não Cara, quer ver sabe o que nem o que está fazendo. Quer ver o que é polêmico? Sim. Mondiaro, Putz, Ozempic. essas canetas, Não essas dá, canetas, tem que ter estratégia. 40% do peso perdido é massa magra. ela vai embora. Valdir, vale a pena perder massa magra, Valdir? Não vale. Você viu a cantora que não tinha massa magra? Ela já não tinha massa magra, ela tinha muito mais massa adiposa do que magra. E aí usou a caneta, ela tá pele e osso. Por que tá pele e osso? Não tá saudável. Porque ela nem tinha massa magra, ela não tinha musculatura para usar a caneta. Então, quem tem musculatura vai usar a caneta, vai perder gordura, vai perder musculatura, mas se ainda tiver, não vai ficar tão feio. E sabe qual que é o outro contraponto? Sim. Vamos lá, eu estou aplicando ali, certo? Certo. O Mondiaro. Então, ou seja, eu aumento minha saciedade. Certo? Certo. Eu vou comer menos. Sim. Certo? Não vai vontade de comer, vai ser menor. O perfil de absorção também é menor. Você não vai ter. Então, isso faz com que eu aumente a minha cetose, a queima de gordura. Certo? Isso é muito verdade. Porém, eu não estou tendo, né, a minha adequação referente a outros, como proteína, como glicose, que são ficar deficiente. fundamentais para o nosso corpo. Né? Principalmente, galera, proteína. Porque para o cabelo, para a unha, tá? Para a pele, tudo que tem proteína depende de proteína para que seja reestruturado. A gente está renovando a todo momento. E como é que a gente renova se a gente não está fornecendo? Não consegue, cara. Não consegue renovar. E a gente precisa da glicose para funcionamentos básicos do corpo. A gente precisa dela para a sinapse cerebral. Cara, a quantidade de glicose que a gente precisa para ter um trabalho cerebral, para haver sinapse cerebral, é muito grande. Então, você diminuir a ingestão de carboidrato ao ponto de quase zerar, porque você não quer comer, porque está aplicando uma dessas canetinhas, faz com que o seu corpo tenda a produzir glicose de algum lugar. Não vai ficar ali sem. Pensa bem. O corpo é inteligente, né? Pensa bem. É o que você falou. Eu tenho déficit de glicose. Eu preciso continuar pensando. Eu preciso ter meu funcionamento básico ativo. A parte cognitiva, você fala. Cognitiva, certo? E aí o que acontece? O nosso corpo, ele é inteligente, ele fala, tenho que manter, né, a minha glicemia basal ali até 99, eu não estou conseguindo. Por quê? Porque eu não tenho carboidratos, não está comendo. Ou está muito pouco, eu preciso de tanto, você está me dando tanto. É muito abaixo do que eu preciso.
Então, o nosso corpo tende que eu vou começar a quebrar a proteína muscular. Vou transformar em aminoácido. Esses aminoácidos vão para o fígado e no fígado são transformados em glicose para manter a minha glicemia estável. E eu vou falar para você, tem muita gente que tem a elevação do índice glicêmico, porque esse mecanismo ele está tão constante que eu acabo tendo o aumento da minha glicemia. O pico Glicêmico, estou aumentando a minha glicemia, partindo de 130, 140, porque eu não estou me alimentando de carboidrato. Olha que coisa louca. O nosso corpo... Você não está mandando açúcar para dentro. O nosso corpo está produzindo a partir da proteína muscular. Então você tem uma perda constante de massa magra, porém na balança está ok, você está perdendo peso. Vamos supor que você perdeu 10 quilos. Está se matando. Você perdeu 10 quilos. Desses 10 quilos, até mais, tá? 4 quilos são de massa magra, ok? Você vai parar a caneta um dia, certo? Certo. Quando você parar, você volta a se alimentar adequadamente. Beleza? Quando você volta a se alimentar adequadamente, com atividade física de forma moderada a baixa, você não é capaz de produzir músculo. Porque para produzir músculo é porrada. É porrada. Então você está ali no bem bom, estou treinando, achando que esse treininho vai recuperar a massa magra que você perdeu no Mounjaro, só que o seu peso recupera, só que não tem 1 grama de massa magra, cara. Você recupera só gordura. O corpo começa a estocar gordura desesperadamente, porque eu não tinha energia. Eu estava em déficit energético, absurdo. Eu preciso recuperar meus estoques. Quer dizer, então vai ser uma puta ilusão. Você está lá... Você está trocando músculo por gordura. Por gordura, meu. O que a gordura faz? Libera quem? Aumenta a liberação de leptina, a proteína de oscilação, libera resistina. Aí você vem TNF-alfa, aí você vem interleucina 6. São um monte de proteínas inflamatórias que vão destruir você. Só que aí você não sabe disso. Vocês estão sabendo agora, hein? Você não sabe disso. Informação de primeira para vocês, hein? Sensacional para vocês. Vocês não sabem disso, que está acontecendo tudo isso. Porém, eu vou ter a ganhar peso. Puta, vou ter a me alimentar mal. Aí você vai lá, compra outra caneta. Toma de novo, mais 4 quilos embora. Nem recuperou o que você perdeu antes. Então, você gera um processo que é degenerativo a massa magra. E a nossa luta dentro da musculação é produzir músculo, porque músculo é vida. Sim. Tá? E aí você vem e perde a massa muscular, não é assim que funciona. É bom, tá, pessoal? O Mounjaro é bom, o Ozempic é bom. Para quem? Essa é a pergunta. Para quem? É um obeso mórbido, que está precisando ter uma adequação. Que está correndo risco de vida, que está cheio de doença silenciosa, que precisa desse tratamento. E outra, e o obeso não por vaidade. E galera, tem que tratar aqui, ó. Operar a cabeça primeiro. Olha essa informação, tá? Tem estudos, tá, que colocam que 5% do sobrepeso e obesidade é por origem genética. 5%. Os outros 95% é por estilo de vida. É o estilo de vida sedentário, má alimentação e tudo isso. Então, acaba que, se por acaso fatores ambientais influenciam mais diretamente do que um fator genético, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está pondo na mesa. E não só na nossa mesa, mas na mesa dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, todo mundo. Então, a gente precisa ter cuidado com fatores ambientais, porque são eles que, de fato, nos levam à obesidade, não é fator genético, tá? Não vem achando que porque o seu pai é obeso, sua mãe é obesa, você será obeso também. Não é assim, é 5%. Então, é muito importante que a gente tenha uma conduta em relação ao nosso estilo de vida para que a gente possa mudar esse fator, né? Então, esse é o ponto. Nossa, foi muito além do que a gente precisava de informação. Nossa, eu estou aqui cara? Só aprendendo contigo, cara. É incrível. É incrível como tem informação, né, meu? É muita. A gente poderia ficar aqui, cara, falar de obesidade, tá? Ou sobrepeso. É um assunto, cara, que dá podcast aqui de horas. Tem muita gente que acha que é muito fácil emagrecer. O brasileiro em si ele é muito imediatista, quer usar as canetinhas, tudo que isso é essa facilidade, né? E tem muita gente que acha que é muito fácil criar músculo, né? Não, os dois nortes são bem difíceis, cara, bem difíceis. Mas um ponto que é importante também em relação à questão de sobrepeso e obesidade é ansiedade, cara. Ansiedade e depressão.
A musculação resolve isso. Resolve. Você libera ali endorfina, você libera ali dopamina, e esses hormônios aí, eles fazem com que tenha um prazer em relação a tudo, né? Zé, você está com quantos anos hoje? Estou com 39. Você tem 39 anos, você está aí já na educação física já há um tempo e conhece esse mundo, né? Eu estou com 59 anos e na minha página, os meus seguidores com 30, 40 anos, os caras acham que não consegue ter um shape bacana, não consegue ganhar músculo. O que você me fala sobre isso, Zé? Galera, vamos lá, Valdir. Se a gente parar para analisar ciência, né, as publicações em si que tem hoje, tem muitas, tá? Se você procurar, você vai achar um monte, que elas referem que o seu metabolismo, ele não cai no decorrer da idade, cara. O que acontece é que você muda a tua alimentação, você muda a tua rotina de vida. Então você se torna mais sedentário e começa a comer errado. E isso sim faz com que o seu metabolismo diminua. Agora, se você é uma pessoa ativa, o seu metabolismo não diminui. Vai diminuir lá para 60 anos, 70 anos, se você não fizer nada. Agora, se você faz atividade física, se você faz a musculação e se alimenta bem, você vai ganhar músculo, você vai queimar gordura. Porque, vamos lá, como acontece a queima da gordura, por exemplo? A gente tem o movimento do corpo, que é feito sobre massa magra. Perfeito. Contração muscular gera movimento. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais energia eu gasto para me movimentar. Então, como é que eu ganho músculo? Fazendo treino de musculação, em média de 65% a 85% da minha força máxima. Tá? Como é que eu sei isso, Zé? Pô, coloca o peso lá. Aí você faz 12 repetições e você não tem reserva, e você tem muita repetição de reserva, você conseguiria fazer até 20, por exemplo. Então você pode aumentar a carga, né? Aumenta a carga. É uma forma só da gente poder equalizar, tá, pessoal? Agora, se eu conseguir fazer 12 repetições e eu deixei apenas 2 de reserva, o peso está ótimo. Por que reserva? Eu não preciso treinar sempre para ter a falha. Esse contexto da galera aí, tem que sempre treinar na falha, não é isso, tá, pessoal? Existem momentos, treinos, periodizações, momentos que a gente gera falha. Agora, sempre gerar falha não é aconselhável, tá bom? Então, vamos deixar 2 de reserva? Ótimo! Então, você conseguiu deixar 2 de reserva, mais 2 eu falhava. Então, peso excelente. A partir desse peso excelente, eu tenho uma tensão mecânica muscular. Essa tensão vai gerar um arranjo, né, dentro do meu tecido muscular, ali a quitina, miosina, que são as proteínas contráteis. E a partir daí eu tenho a hipertrofia, que é a formação de novas células musculares. Então, eu hipertrofiei. Só que isso não acontece de uma hora para outra. É pancada. Você vai destruindo, e vai construindo, né? E a alimentação. A gente tem que estar, pelo menos, em uma questão normocalórica, pelo menos, para produzir. Se não, um superávit aí, tá? Um superávit ideal seria em média ali de 300 quilocal a mais do que o seu metabolismo basal, junto a treino. Sim. Então, se tirou um superávit de 300, treinou com 2 repetições próximos à falha, né? Tendo 2 repetições de reserva, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas menos não, menos já é falha, tá? Então, pode ser um pouco mais e a gente consegue produzir músculo. Produzindo mais músculo, esse músculo sendo maior, utiliza-se mais gordura em repouso. Por quê? Porque eu vou precisar mobilizar mais massa. O repouso, você fala, é repouso, o descanso, o dia a dia. Necessário. E o dia a dia, como eu já falei anteriormente, o dia a dia a gente usa a gordura como energia principal. Então, quanto mais músculo, maior a queima de gordura. Maior a queima. Tem uma galera até que fala, mas você quer aumentar o seu metabolismo basal, ganhar músculo. Não quer dizer que aumenta, tá, pessoal? Não é que aumenta, não é? Vou ficar com o metabolismo basal lá em cima, não é isso. Eu consigo melhorar a eficiência desse metabolismo basal. Ele fica mais eficiente. Eu consigo até queimar mais calorias. E eu consigo, junto a uma alimentação regulada, eu consigo gerar um processo de emagrecimento a médio e longo prazo. Sim. A médio e longo prazo. Não é 1 ano, tá? 2 anos. Obviamente, já tem resultados estéticos antes disso. Mas é médio a longo prazo. Você passa a vida inteira estocando. Sim. Você vai ter que mudar a composição do seu corpo. Isso é difícil. Vai mudar o hábito, tudo. Mudar o hábito. Então, assim, você ganhando músculo, você queima mais gordura e você emagrece. Independente da idade, Valdir. Independente da idade.
Fala, mas eu não consigo, Zé. Eu faço Então tudo, consegue, né? tudo que tem que fazer. Cara, eu me alimento bem, eu treino todo dia, eu faço isso, eu tenho um descanso bom, eu durmo bem, eu não sou estressado. Todos os parâmetros ideais. Aí você perde o exame do caboclo. E aí? E aí você acha lá. Acha surpresa. Aí você acha surpresa. A testosterona está muito baixa, o cortisol está muito alto, a pessoa nem sabe que é estressada. Valdir, sistema nervoso central. Eita, vamos lá. Eita, que informação, cara. Esse papo tá ótimo. Vamos lá que... Vamos lá. O sistema nervoso central, ele demasia em dois. Somático, tá? E autônomo. O somático, resumindo, é quando a gente pensa em fazer um movimento. A contração do bíceps, falar, sabe? Se movimentar, somático. A gente pensa para fazer. E o autônomo, a gente não pensa para fazer, certo? Então, o autônomo, ele parte de agentes que podem te gerar um estresse, e você nem sabe que está gerando estresse, mesmo do qual aumenta a frequência cardíaca, você entra em estado de luta ou fuga, ansiedade. De luto ou fuga? Luta ou fuga. Luta ou fuga, é. Porque você entra num estado de euforia, sua frequência cardíaca sobe, você começa a hiperventilar. E se isso aumenta, você entra em crise de ansiedade. Sabia dessa? Não. Sistema nervoso autônomo. Você não controla. É independente? E o gatilho pode ser para qualquer pessoa diferente, né? Então, se por acaso o meu gatilho pode ser esse copo, cara. Esse copo pode me estressar. E eu não querer estar estressado. E ele me acaba gerando um taquicardia, cara. Frequência cardíaca sobe, porque eu não gosto desse copo. Mas você entende isso, não? Não. Você só vai entender quando você está em crise. A hora que está pegando mesmo. A hora que seu coração já começa a bombar demais. Estou falando mais leigo, tá, pessoal? O coração começa a vir, você começa a sentir o coração, você hiperventila e você começa a entrar em crise. Dá pânico? Dá pânico. Tem gente que tem isso com o trabalho. O chefe, dirigir no trânsito. O filho chorar. Não, mas ela não sabe traduzir que é isso, Não sabe. Que é o estresse. É o estresse. É o estresse. É o mecanismo de defesa do nosso corpo sobre aquele agente estressor. É incrível. E aí eu já começo a entrar em estado de luta ou fuga. Não, eu preciso sair daqui, eu preciso resolver. E aí, cara, ferrou. Você acha que tá tendo infarto. E tu acha que o cara fazendo a musculação melhora isso? Ah, absurdo. A musculação é... Meu. A musculação... Tem gente que acha a melhora para isso, Valdir, na comida. Dopamina, a dopamina baixa. A fuga atrás da comida, E agora, aí vai ficando obeso. Quando a fuga é musculação, aí é sucesso. Aí é sucesso. Aqui, ó. 59 anos, a caminho dos 60, da melhor forma. Lógico que eu estou parado de treinar por motivo de saúde. Eu operei a minha coluna, então eu estou em repouso. Perdi 9 quilos, sem fazer nada, né? Sem fazer nada. É isso, Valdir. Zé, nós estamos chegando aí mais um final do bate-papo da Academia Gaviões 24 Horas, Excelente. do podcast. Zé, você de um vasto conhecimento. Não, gente, vamos marcar de novo aí. Nós vamos conversar. Tem E você muita tem um coisa projeto, aí. não tem um projeto, Zé? Você quer falar sobre ele? Eu tenho um projeto aí, pessoal, que é um projeto que visa atendê-los aí referente a emagrecimento e questões mecânicas, tá, pessoal? Lesões e tal. Então, é um projeto bem legal que eu estou desenvolvendo aí. Logo mais aí eu vou lançar para vocês, apresentando esse projeto aí lá na minha página, tá? Para quem ainda não me segue aí, é personal.zad, tá? Tudo junto. Segue lá, pessoal, tem bastante instrução para vocês referente a exercícios. E lá mesmo que eu vou lançar esse conteúdo para vocês aí, frente às adequações, às necessidades, às dores que vocês têm referente a emagrecimento e questão de dor muscular. Muscular não, perdão, dor articular, tá? Então, fique esperto aí que logo mais eu vou lançar esse produto para vocês aí. Obrigado pela oportunidade aqui, Valdir. Que é isso, Zé, foi um carinho, nossa, eu que te agradeço por ter aceito aí o convite, foi maravilhoso. Nossa, você de um vasto conhecimento fantástico. Estuda bastante. Zé, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que agradeço. Essa é a primeira de muitas, com certeza. Sim. Né? E como o Zé falou, ele deixou aí o endereço dele, quiser entrar em contato, segue lá. Segue a Academia Gaviões também, Academia Gaviões Podcast. Um grande e forte abraço. Até mais, gente.